Nós estamos tratando, na verdade, nós estamos nos preparando para o próximo ano. E a cada quarta-feira nós temos orado especificamente por alguma área da nossa vida, da vida da igreja. Primeira quarta-feira nós oramos pela vida familiar, de todos. Na segunda nós oramos pela vida emocional. Hoje vamos estar orando pela vida espiritual. E na próxima quarta, que todos poderão vir, é feriado, estaremos orando pela vida material, pela vida financeira, para você ter um 2025 desatado nessa área, que as portas se abram, que Deus prospere você no próximo ano. E hoje então nós vamos estar tratando desse tema sobre vida espiritual, sobre a nossa saúde espiritual, e que é a essência do nosso ser. Como eu falei a princípio, nós cremos que quando Deus criou o homem, Deus criou um homem tricotômico. O que é um homem ser tricotômico? Ele é um ser formado de três partes diferentes, que é o corpo, a alma e o espírito. E essas três partes estão diretamente ligadas uma à outra. Então, a importância desse equilíbrio das três partes do nosso ser estarem bem. É importante que as três estejam bem, porque se houver um desequilíbrio, se você estiver bem fisicamente, mas não estiver bem emocionalmente, esse desequilíbrio vai te afetar, você vai sentir carências. E se você estiver bem espiritualmente, mas não estiver bem fisicamente, você também acaba não usando dessa saúde espiritual como poderia usar, estando bem fisicamente. Enfim, somos um ser tripartido, mas ao mesmo tempo somos um ser só. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Então é importante esse equilíbrio, é importante estarmos bem em todas as áreas. E hoje nós vamos falar sobre a vida espiritual, e eu queria tratar desse tema baseado numa direção que Deus deu para a nação de Israel, para quando Israel entrasse na terra prometida. Se você quiser acompanhar comigo, livro de Levíticos, capítulo 14, Levítico, capítulo 14, eu não vou ler todo o texto, porque é o capítulo todo, são 57 versículos, eu vou ler apenas alguns versículos, mas todo o capítulo, já vou te situar no texto, tá certo? Todo o capítulo 14 fala de uma doença, que era a lepra. A lepra, na época antiga, era a doença mais mortal que existia, porque não tinha cura para a lepra. Então a pessoa, quando ela tinha lepra e era confirmado que ela era leprosa, ela não podia mais viver em sociedade, ela vivia afastada da sociedade, fora da cidade ou fora do arraial, e ela ali, por não ter tratamento, ela ia definhando, caindo os pedaços até morrer. Então era uma doença muito perversa, muito dolorida, e contagiosa, muito perigosa a doença. E essa doença, ela não era apenas uma questão física, ela sinalizava, era a forma com que Deus queria mostrar para a nação de Israel, que ela sinalizava também princípios espirituais. Então tem pessoas que fisicamente estão bem, mas a vida espiritual está leprosa e precisa então de cuidado. Nessa palavra, eu acredito que ela pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, mas como hoje o nosso foco é a vida espiritual, então fique antenado para você entender a palavra e aplicar segundo a sua realidade e necessidade. Levítico capítulo 14, eu vou ler do verso 33, alguns versículos a partir do verso 33, enquanto você está encontrando, do verso 1 até o verso 32, está falando da lepra no físico, na pele, Do verso 33 em diante está falando sobre a lepra na casa. Mas os cuidados e a forma de conviver com a situação, as direções eram as mesmas. Vamos lá. Capítulo 14 de Levíticos, do verso 33 em diante, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra, e alguma casa da terra da vossa possessão,
o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, no lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se estiver estendida na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Até aí, para a gente entender onde nós vamos chegar, é o suficiente. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa, diante da tua palavra, diante da qual abrimos o coração, porque cremos que através dela o Senhor fala conosco. E hoje que vamos tratar desse tema tão importante que é a nossa vida espiritual, que esse texto nos traga esclarecimento para que saibamos desenvolver uma vida espiritual saudável e abençoada, e assim o Senhor esteja nos preparando, não só para o próximo ano, mas para toda a nossa vida. Fala conosco, te peço isso, meu Deus, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Presta atenção, gente. Existem assim, algumas atitudes nossas do ser humano. Eu acho que os homens têm mais problema com isso. Eu lembro do meu pai não gostava muito de ir a médico. Meu pai falava que médico só serve para arrumar doença para a gente. Na cabeça dele, enquanto você não vai no médico, você não sabe o que tem, né? E às vezes essa coisa de não ir ao médico, de não querer, né, resolver a saúde, tem gente que foge, que se esquiva de todas as formas, e como se isso fosse solução, mas não é. A verdade é que a gente só vai tratar de um problema, seja ele qual for, se a gente diagnosticar o problema, se a gente tiver a coragem de identificar que o problema existe, né? Então é basicamente sobre isso que eu queria hoje conversar com vocês, sobre a importância de nós fazermos um diagnóstico espiritual da nossa vida, tá certo? O texto, então, como eu falei para você, ele fala de uma palavra que Deus estava dando, uma direção que Deus estava dando para Moisés e para Arão, antes de Israel entrar na terra de Canaã, que era a terra prometida, né? Então Deus falando, quando vocês entrarem na terra e eu enviar uma praga de lepra sobre uma casa, e antes ele tinha falado sobre alguém, o que deveria ser feito, tá certo? O que deveria ser feito? Então eu queria que você prestasse atenção nessa palavra, porque a importância desse diagnóstico espiritual, porque se eu não souber diagnosticar, eu nunca me trato. E eu creio que essa palavra está vindo num momento muito, muito, muito estratégico, porque é muito comum que durante o ano Deus vai tratar com a gente, Deus vai nos ajustar, vai ser sempre assim, mas eu não me lembro quando foi assim no passado, que Deus, antes da gente entrar debaixo de um novo decreto, criasse essa situação de nos preparar antes, de nos alertar antes, né? De nos moldar antes. Eu creio que é isso que Deus está fazendo. Deus está nesse mês de dezembro nos preparando para entrar debaixo de um novo decreto. Então, diagnosticar o problema e saber como resolver, como encarar e como tratar isso é a base para a gente entrar o próximo ano bem. Irmãos, não tem porque, não dá mais você entrar ano e sai ano e fazendo promessas e fazendo propósitos
colocando metas e nunca alcançando, e áreas da sua vida sempre estagnadas, nunca rompem, nunca saem de onde está. Aí não, ano que vem vai ser diferente. Aí entra entusiasmado, fevereiro já está desanimado. Aí não, ano que vem vai ser diferente. Aí entra de novo animado, depois já está desanimado de novo. Isso tem que parar, irmão. Isso tem que acabar. Esse ciclo de mesmice, isso tem que ser. Você dá um basta nisso, né? Você pode ter uma vida diferente. Deus pode desatar você. Você pode ter um ano novo e você entrar como uma pessoa nova em todas as áreas. Posso ouvir um amém? Então, para que isso aconteça, o diagnóstico, ele é necessário. Vamos começar então falando sobre isso. E agora, o que fazer, que eu acho que é essa a grande questão, para a gente ter um diagnóstico verdadeiro, para a gente ter um diagnóstico preciso. Eu acho que uma das piores coisas que tem é quando a pessoa tem algum sintoma e ela faz um monte de exame e não consegue identificar o problema. E enquanto não se identifica o problema, aquele drama, o que é, é uma dor, mas o que é a dor e ninguém sabe, faz exame, Então, o diagnóstico para identificar o problema de fato, e a partir daí saber como nos comportar e como tratar disso. É basicamente isso que nós vamos falar hoje à noite. E as lições e as atitudes necessárias a partir desse diagnóstico. Está pronto? Então presta atenção. A primeira coisa que eu preciso fazer para ter esse diagnóstico verdadeiro e saber como ter uma vida espiritual saudável, a primeira coisa é discernimento para perceber sinais de problema. Presta atenção no que a palavra está dizendo. Eu preciso ter discernimento, presta atenção, discernimento para perceber os sinais do problema. Geralmente o problema não aparece assim, bum! Não, aparecem sinais. No caso da lepra, às vezes aparecia uma verruguinha. Só que aquela verruguinha, a pessoa colocava fogo na verruguinha e não sentia dor. Ela espetava a verruguinha e não sentia dor. Entendeu? Mas era só uma verruguinha. Então, às vezes, são sinais. E quem é que tem que identificar os sinais? É quem tem o problema. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: quando vocês entrarem na terra de Canaã e eu enviar a praga, o dono da casa, se ele perceber que tem uma mancha na parede, ele não pode fazer vista grossa. Não foi uma criança lá brincar com canetinha que fez aquela mancha. Não foi ketchup que tornou na parede. Não, tem uma mancha aqui que ela não é normal. Tem um problema aqui que não é normal. Apareceu algo de diferente, algo anormal. E esse algo anormal é um sinal de que tem algo por trás daquilo ali. Não é só aquilo ali. Porque a princípio, é só uma manchinha. Mas a pessoa não podia olhar e desprezar o sinal. Agora vamos pensar, porque já que nós estamos tratando de vida espiritual, o que não falta, irmão, são sinais de quando não estamos bem na vida espiritual. Não faltam sinais. Vou te dar alguns exemplos, alguns sinais. Quando você entregou a vida para Jesus, você é apaixonado por Jesus, o que você mais amava era vir para a igreja. Se tivesse 10 cultos na semana, se você pudesse, você estava aqui os 10 cultos. Aí de repente você começa, não estou a fim de ir à igreja hoje. Mas por que você não está a fim de vir à igreja hoje, se você sempre amou vir à igreja? Isso é um sinal. Você amava vir para as vigílias. Aí de repente você não está mais animado para vir para a vigília. Mas você sempre amou vigília. Por que você não está animado? Isso é um sinal. Você sempre gostou, amou ler a Bíblia. E de repente você acordou hoje, não estou a fim de ler a Bíblia. Mas por que você não está a fim de ler a Bíblia? A palavra de Deus, você sempre amou a palavra de Deus, de repente você não está querendo mais ler a Bíblia? Por que isso? Isso é um sinal. Você
Andava com pessoas que de repente tinham um linguajar assim, que não era um linguajar que abençoa, às vezes um linguajar pesado, de alguém que fala palavrão, e de repente esses ambientes passou a não te fazer bem, você não gostava mais, eu não quero mais andar com essas pessoas não me abençoam, né? Esse linguajar não me faz bem, não soa bem aos meus ouvidos, isso entristece o Espírito Santo, e de repente você se afasta desse ambiente. Aí de repente você volta a conviver com essas pessoas e você ouve um palavrão e não te incomoda. Você ouve de uma maldade, isso não te incomoda. Você ouve de uma mentira, isso não te incomoda. Você ouve de algo errado que alguém fez, isso não te incomoda mais. Mas por que não está te incomodando se no passado, quando você estava bem, te incomodava? Isso é um sinal. Então eu preciso aprender a fazer leitura do sinal. Eu preciso ter esse discernimento dos sinais. Então presta atenção para a sua vida. Não é para eu ver sinais da vida do outro, não. O diagnóstico da casa, quem fazia era o dono da casa. Não era o visitante, não. Não era o futriqueiro que foi lá, convidado para tomar um café e viu a mancha e dedurou para o sacerdote, não. É o dono da casa que tem que ver, que tem que agir, que tem que discernir. Você é responsável pela casa. Quando a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, é cada um dando conta de si mesmo a Deus. Não, coisa boa é quando a gente tem alguém do nosso lado que nos ajuda. Às vezes um pai, uma mãe, um esposo, um marido que fala: meu amor, você está muito tempo no celular, você não acha que você devia diminuir um pouco, você não está te fazendo mal? E de repente é um sinal, alguém que está me ajudando. Tudo bem, mas quem vai identificar isso sou eu, quem tem que ter esse discernimento sou eu, porque eu sou o dono da casa. E esse aqui é um outro sinal, né? O tal do celular é um sinal terrível. Então você ficava bem a semana inteira, às vezes acessando, usando o seu celular, 1 horinha por dia, 2 horinhas por dia, aí de repente quando você olha lá o relatório semanal, está dando 6 horas de celular por dia. Isso é um sinal. Porque se você está ficando mais tempo do que você ficava em rede social, ou em qualquer outra coisa, ou em joguinho, ou em qualquer outra coisa, é porque você teve que tirar algumas outras coisas mais saudáveis da sua rotina diária para substituir por algo que não é tão saudável. Eu só estou querendo mostrar para você o que a Bíblia está me dizendo aqui, que para eu fazer um diagnóstico espiritual, para eu saber se eu estou bem com Deus, para saber se a minha vida espiritual está saudável, eu preciso estar atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Como você está acordando, como você está dormindo, com quem você está andando, o que você vem falando, o que você vem lendo, o que você vem vendo em rede social, as pessoas que você tem convivido, como estão os seus relacionamentos, seu namoro, são sinais. Porque você só consegue resolver se você tiver discernimento dos sinais. Tem alguém entendendo? Vou perguntar de novo, tem alguém me entendendo? Fala com a pessoa ao seu lado, fique atento aos sinais. Queridos, olha para mim. Nós erramos não é por falta de sinais. Nós erramos porque nós fazemos vista grossa para os sinais. A gente não quer valorizar, a gente não quer levar a sério os sinais. Leve a sério os sinais. Se apareceu uma manchinha, cuide da manchinha, enquanto é possível cuidar. Segundo, se eu quero fazer um diagnóstico espiritual para eu tratar e resolver o problema, depois do discernimento para eu perceber os sinais do problema, eu preciso ter maturidade para procurar ajuda. Diga, maturidade para procurar ajuda. Eu usei esse termo maturidade para procurar ajuda, porque primeiro, procurar ajuda só um maduro procura. Presta atenção nessa palavra. Só os maduros procuram ajuda. Os imaturos, eles têm certeza que eles vão resolver sozinho, mesmo eles indo de mal a pior, eles não têm maturidade para procurar. Só os maduros procuram ajuda. E uma outra característica do maduro que procura ajuda é que o maduro sabe procurar ajuda em quem resolve.
O imaturo não gosta de procurar ajuda, e quando ele resolve procurar, ele vai procurar em gente que está igual a ele ou pior. É o cracudo de São Paulo, das ruas de São Paulo, querendo se aconselhar com o cracudo que está morando na rua do lado dele. É o mentiroso querendo se aconselhar com o mentiroso, o infiel querendo se aconselhar com o infiel, e assim vai, não resolve assim. Então, olha o que o texto está me ensinando aqui. Primeiro, eu tenho discernimento. Apareceu uma mancha na pele, apareceu uma mancha na parede, a minha casa tem sinais, saiu do normal. Procure o sacerdote. Procure quem? Eu preciso procurar quem resolve. Não adianta eu simplesmente vou procurar um pintor para poder passar uma tinta aqui por cima e disfarçar o problema. Não, eu preciso procurar quem resolve. Presta atenção nisso. Existem áreas da sua vida que você não consegue se resolver sozinho. Você sabe por que essa igreja é uma igreja em célula? Você sabe por que sobre a sua vida tem líderes? Você sabe por que existe uma cadeia de hierarquia dentro dessa igreja, como existe uma cadeia de hierarquia no céu? Sabe por quê? Para que você tenha acima de você alguém que você possa pedir socorro. Alguém que você pode abrir o coração e falar, me ajuda. Alguém que você pode chegar e falar assim, olha, tem uma mancha aqui, tem um sinal aqui. Olha, eu não estou conseguindo orar como eu orava, eu não estou conseguindo ler a Bíblia como eu lia, eu não estou conseguindo me libertar do celular, eu estou com um problema aqui. Eu não estou tendo mais prazer na igreja, na célula, eu tenho um problema, tenho um sinal, me ajuda. Você tem alguém acima de você que você pode pedir ajuda. Não existe ninguém que consiga se resolver sem ajuda, gente. Não tem. Todos nós precisamos. É um amigo mais maduro, é um pai, uma mãe, é um líder. Então, se você está identificando que tem problemas, que tem sinais aí, se Deus está te dando alertas, talvez para o seu casamento, para a sua vida espiritual, Deus está te dando sinais, procure alguém. Mas não vai procurar coleguinha, não. Não adianta você de 12, 13, 14, 15 anos procurar alguém da sua idade. Não ter coragem de procurar alguém mais velho, de procurar um pai, de procurar um líder, procurar uma pastora, um pastor e dizer, olha, eu estou com esse problema, esses sinais, eu não era assim, agora eu estou assim, me ajuda, ora por mim, expulsa esse satanás aqui, faz alguma coisa. Mas eu não posso mais conviver com essa mancha, eu não posso deixar essa mancha crescer. Então, se eu quero ter uma vida espiritual saudável, se eu quero entrar em 2025 e arrebentar, bombar, decolar, sem limites, e vai ser um ano, irmãos, que seremos muito desafiados na nossa vida espiritual, mas muito. E se eu não quero ser paralisado por causa de manchas na parede, se eu não quero ser paralisado na minha vida espiritual, eu preciso procurar ajuda. O quanto antes. Procure ajuda. E não procure ajuda na internet, não. Tem uma turma aí que só o sangue de Jesus, irmão, tem uma turma que se eu pudesse, pegava, trancava no quadro, uma coça. Você tem pastor, você tem líder, você tem pastora, você tem equipe, você tem um monte de gente que você conhece, você sabe onde mora. Aí fica ouvindo essa turma de internet. Você não sabe quem é o pai, quem é a mãe. Você não sabe se é homem, se é mulher, se é gay, se é o que desgraça que é. E fica ouvindo. Não, mas é homem de Deus. Homem de Deus por quê? Porque fala em línguas. Homem de Deus por quê? Porque rodopia Essa ideia de espiritualidade que algumas pessoas estão desenvolvendo, irmãos, não é uma ideia de espiritualidade bíblica. Carisma não é sinal de espiritualidade. Manifestações dos dons não é sinal de saúde espiritual, sabia? Você sabia que uma pessoa pode falar em língua, profetizar, Deus usar, e ainda assim ela ir para o inferno? Você sabia? Que Jesus falou isso? Que muitos expulsaram demônios no meu nome, muitos curaram em meu nome, e ele vai dizer, eu não te conheço. Você sabe qual é a igreja do Novo Testamento que tinha todos os dons? Quem sabe?
Quem sabe? Qual a igreja do Novo Testamento que tinha todos os dons espirituais? Corinto. Quando Paulo escreve a carta a Corinto, ele fala que a igreja tinha todos os dons. E sabe o que ele fala dessa igreja? Vocês são carnais. Eu não posso escrever para vocês como espirituais, vocês são carnais, mas tinham todos os dons. Aí tem uma turma na internet aí que pipoca, que fala em língua, que cheio de... Aí fica a turma da igreja seguindo esses sem noção, e você pior sem noção, boca aberta. Aí você vai pedir ajuda a quem você não conhece. Vai pedir conselho a uma pessoa que você não conhece. Não, você tem que pedir conselho, pedir ajuda para quem pode te ajudar, para quem pode resolver. Alguém que Deus colocou na sua vida e que está acima de você. Eu falo isso aqui direto, irmãos. Eu jamais seria ovelha. Eu jamais faria parte de uma macro se eu não confiasse no líder. Eu jamais seria ovelha de um pastor que eu não confio. Então, se você não confia no seu líder, troca de líder. Se você não confia em mim, sai daqui e vai para outro lugar. Estou falando sério. Se você não confia na sua igreja, sai daqui e vai para uma igreja que você confia. Porque se você não tiver alguém acima de você, que você pode pedir socorro, que você pode pedir ajuda, e ter certeza que essa pessoa tem condições de te ajudar, você vai ficar estagnado, você não vai romper na vida. É isso que o texto está me ensinando. Se eu quero fazer um diagnóstico e resolver o problema, primeira coisa, surgiu uma mancha. Segundo, quem é que pode resolver? É o sacerdote. Eu vou no sacerdote e resolvo o problema. É assim que funciona. Tenha maturidade para procurar ajuda em quem resolve o problema. Terceiro, se eu quero fazer um diagnóstico da minha vida espiritual e resolver, depois de discernir os sinais, depois de procurar ajuda, eu preciso ter disponibilidade para aceitar o tratamento. Isso aqui é muito sério. Não é muito sério? Porque presta atenção. A mancha aparece, o sacerdote vem, o sacerdote olha, manda evacuar a casa, limpa, tira tudo dentro da casa. Ele vai e olha, e marca lá na parede. Daqui uma semana eu volto. Aí ele volta uma semana depois, e a mancha aumentou. A mancha aumentou, então nós precisamos tratar. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar todas essas pedras, vamos rapar esse reboco todo, nós vamos tratar da casa, nós vamos cuidar do problema. Você entendeu? O sacerdote vem e dá uma direção, é assim que tem que ser feito para resolver o problema. Agora, quem é que ia fazer isso? Era o sacerdote? Não, era o dono da casa. O sacerdote identificou e deu a direção. Mas quem vai raspar a parede, quem vai tirar as pedras com lepra, quem vai colocar pedra nova, quem vai colocar reboco novo, é o dono da casa. Sempre que eu estou meditando esse texto, eu me lembro sim de algumas situações. Assim, eu tinha um amigo, é um amigo, apesar de a gente ficar muitos anos sem a gente se ver, mas quando ele morava na cidade, a gente era bem chegado. E uma vez ele foi tomar um café comigo, ele estava assim, muito obeso, muito acima do peso. Isso estava dando um problema muito sério na coluna dele, muita dor de coluna e tal. Aí ele falou comigo, poxa, apóstolo, o médico falou comigo que se eu não perder tantos quilos, eu vou ter que operar. Aí, na época, ele estava começando a trabalhar com a OmniLife, e tinha um café da OmniLife, e tinha um menino aqui da igreja que ele perdeu 30 quilos tomando café, né? Aí eu contei a história do menino para ele, rapaz, o menino tomou e fez assim, ele perdeu 30 quilos em tantos meses. Aí eu fui lá e peguei a caixa de café e dei para ele. Pai, toma, é assim que usa e tal, pá. Aí tá, foi embora. Passou mais ou menos uns 2 meses, uns 2 ou 3 meses, eu encontrei com ele de novo. E ele de novo, apóstolo, aqui, vou ter que operar, não consigo perder peso e tal. Eu falei assim, aquele café que eu te dei, você tomou? Ele falou assim, apóstolo, está lá em casa, em cima da geladeira. Toda vez que eu entro lá, eu vejo o café. Eu falei assim, você sabe que em cima da geladeira ele não resolve? Essa forma aí ainda não funciona. Eu lembro do meu sogro. Meu sogro, gente, que pessoa maravilhosa era o meu sogro. Uma das pessoas que marcou, que vai deixar sempre muita saudade ao meu sogro.
Meu sogro morreu faltando 3 meses para completar 99 anos. E ele nunca tomou um remédio para dor de cabeça. Não é porque ele não tinha dor de cabeça, não, é porque ele lia a bula. O médico passava e não tomava. Quando ele morreu, que ele morreu antes da minha sogra, aí estava lá um monte de remédio que ele tinha comprado para minha sogra e ele nunca deu. Às vezes dava um comprimido e parava no segundo, não dava mais, porque ele lia a bula e estava lá escrito na bula: esse remédio pode causar dependência. Esse remédio, ele não dava o remédio. Aí estava lá, um dia minha sogra estava bem, outro dia minha sogra estava meio deprimida. Por quê? Porque ele não dava o remédio ficava na caixa. E ele teve Covid. E ele teve Covid tratando em casa. A família tem mais médico do que gente. Filho médico, neto médico, tem mais médico que gente na família, cheio de médico na família. E os médicos cuidando, a família cuidando dele. E ele cuidando em casa. De repente ele deu uma piorada. Por quê? Não tomou remédio. Aí acabou indo para o hospital, entubou e morreu. Enfim, é a vida, irmão. É assim que funciona. Se o seu pastor chega para você aqui e fala assim: você tem que ler a Bíblia todo dia, eu não posso ler para você. Eu estou te dando um remédio. Mas se você não tomar, se você deixar esse livro aqui fechado na sua cabeceira e só pegar de domingo a domingo, tem gente que perdeu a Bíblia que tem 1 ano e nunca veio buscar. Inclusive os achados perdidos estão ali. Se você não pegar até domingo, vai ser doado. A quantidade de Bíblia que tem ali, de troço que tem ali. Eu queria entender uma pessoa que perde a cueca e a calcinha. Na igreja, tem roupa, tem um monte de trem ali. Aí, garrafinha, então, enfim. Mas vamos voltar aqui. Então presta atenção. Você vem para a igreja. Olha aqui. Isso aqui é um hospital, irmãos. Igreja, muitas vezes, é o nosso hospital espiritual. É aqui que você ouve uma palavra que de repente acende uma luz, que identifica que você tem um problema no casamento, que você tem um problema, enfim, em alguma área do seu caráter. É aqui, isso aqui. Mas a igreja não está aqui para acusar, para apontar o dedo, para dizer: você é um pecador, desgraçado, miserável, você vai para o inferno. Não! A igreja está aqui para te dar um alerta, para dizer: o problema está aí, a mancha está aí. Mas o remédio é esse. O caminho é esse. A solução é essa. A receita, se você fizer, vai funcionar, é assim. Mas se você pegar a receita e não tomar o remédio, você vai morrer doente. E tem gente que está definhando, irmãos, não é por falta de remédio. Está definhando porque não toma. Não segue uma direção. Então a gente fala: vai para a célula. Não gosto. Você precisa ler a sua Bíblia. Tem dificuldade com leitura. Você precisa estar em comunhão com os irmãos. A igreja tem muita gente falsa. Sai do planeta, vai morar em Marte. Porque as pessoas são assim, a sua família é assim, você deve ser assim. As pessoas devem olhar para você e falar que você é falso. Mas nós precisamos ter comunhão, a comunhão com pessoas saudáveis, com pessoas que nos ajudam, com pessoas que nos abençoam, com pessoas que têm maturidade para nos forjar. Então a gente dá o remédio, mas se você não toma, você não pode culpar ninguém da sua doença. Tem gente definhando dentro da igreja, irmãos. Uma pessoa definhar fora da igreja é normal. Agora, a pessoa definhar dentro da igreja é horrível. E definhando por quê? Porque não segue uma direção. Não lê uma Bíblia, não ora, não busca a Deus. Vem para a igreja, fica aqui conversando, mexendo no celular o culto inteiro. Você está pensando que eu não vejo, irmãos? Eu estou aqui, tem adolescente que fica conversando o culto inteiro. Fica... Está definhando aqui dentro, está morrendo aqui dentro. Você está perdendo o seu tempo. Gente que fica às vezes no culto, irmãos, o tempo todo, olhando para o relógio.
Não vejo a hora de ir embora. Quando é época então de esporte, final de campeonato, tem gente que fica assistindo o jogo, acompanhando o resultado do jogo no celular enquanto o culto está acontecendo. Você está perdendo seu tempo. Definhando dentro do hospital, porque não se cuida, não toma os remédios. Não vale a pena viver assim, irmãos. Estou te falando sério, não vale a pena viver assim. Se for para você entrar em 2025, continuar nesse projeto de vida, você está perdendo o seu tempo. Quer romper? Pergunta para uma pessoa do seu lado assim: você quer romper? Fala com ela assim: você quer ser uma pessoa nova no ano novo? Fala assim: então toma o remédio, irmão. É simples, irmãos. É simples, é assim que funciona. Primeiro, eu tenho discernimento que a coisa não está boa. Segundo, eu vou pedir ajuda a quem pode me ajudar. Terceiro, eu vou seguir as direções. Porque se eu fui pedir ajuda para alguém que pode me ajudar e essa pessoa me deu direções, eu preciso seguir as direções. Não adianta eu sair com a amostra grátis e colocar na gaveta e não tomar. E quarto, se eu quero fazer um diagnóstico espiritual e sair bem, resolver o problema, em quarto lugar, eu preciso ter coragem para tomar decisões drásticas. Isso aqui é o mais difícil. E eu sei que isso aqui vai ser um desafio para muita gente no próximo ano, que vai começar agora. Tomar decisões drásticas. Porque presta atenção no texto, irmãos. Presta atenção no texto. Era só uma mancha na parede. Presta atenção aqui, ó. Era só um sinalzinho. Isso é bobaginha. Ah, isso passa. Ah, é bobagem. Aí o sacerdote olha e fala: não é, isso é coisa séria. Aí, vamos raspar a casa, vamos limpar. Raspou, limpou, colocou as pedras novas, reboco novo. Apareceu de novo. Se apareceu de novo, é porque a raiz do problema não foi arrancado, a raiz está aí. Se você vive se renovando e o mesmo problema voltando, é porque a raiz ainda está aí. Aí o que o sacerdote faz? Derruba a casa e taca fogo em tudo. Ele não quer saber se a casa foi cara, ele não quer saber o preço que está sendo pago, ele só quer saber que é a forma de se resolver o problema. E às vezes, para resolver problemas sérios, nós precisamos tomar decisões drásticas. Romper com coisas de maneira drástica. Tem coisas, irmãos, que não dá para brincar. Tem coisas que não dá para negociar. Tem coisas que a gente negocia, né? Tem coisas que a gente negocia, que a gente vai lá, vem cá, não vai me afetar, não vai. Mas tem coisas que não dá para negociar. E tem gente negociando o inegociável. Eu vou te dar algumas dicas aqui para eu ser mais claro com você. Tem alguns namoros dessa igreja que precisam acabar, se você não quiser ir para o inferno junto com a outra pessoa. Porque você sabe que o seu namoro não é santo. Aí você fala assim: não, vamos fazer um propósito essa semana. Aí você fica uma semana com a vida santinha, direitinho no lugar. Aí passa uma semana, 15 dias, quando trisca um do outro, pega fogo de novo e vocês caem de novo. Vocês vão ficar brincando com fogo até os dois irem para o inferno. Porque a vida espiritual já foi embora. Não tem como brincar, você tem que derrubar isso aí, acabar com isso tudo. Dar um basta nisso, virar uma página. Porque se você não tiver coragem de tomar decisões drásticas, a sua vida espiritual, que deveria ser a coisa mais importante para você, está definhando por causa de você querer agradar pessoas que não são na sua vida tão importantes como Deus deveria ser. Amizades. Olha, se você anda com pessoas
que fala mal do seu pastor, que fala mal da sua igreja, que fala mal do seu líder, que fala mal de Deus, que fala mal da Bíblia, e você gosta de andar com essas pessoas, você vai ficar igual a elas. Ou você derruba a casa, ou você toma uma decisão drástica e se afasta. Você não vai ganhar essa pessoa para Jesus, é ela que vai desviar você. É assim que funciona. As pessoas que querem Jesus, elas andam com quem tem Jesus. Às vezes as pessoas falam, não, Jesus andava com prostituta. Mentira. Jesus nunca andou com prostituta. As prostitutas iam atrás de Jesus, é diferente. O ímpio andar com você, querer estar com você é uma coisa. Agora, você querer andar com o ímpio é outra. Quem é que está atraindo quem? Sócios, negócios, projetos. Abra mão, perca, saia no prejuízo, mas desate a sua vida espiritual para você viver o que Deus tem de melhor para você. Espero que você esteja me entendendo. Agora eu vou te falar algo. Quando o leproso, ele era diagnosticado como curado, porque quem ia dar o diagnóstico de curado era o sacerdote. Então ele fez tudo que o sacerdote mandou ele fazer, ele seguiu todas as direções que o sacerdote deu. Aí passou um tempo, foi lá verificar, não tem mais lepra, está curado da lepra. Glória a Deus. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ungir o ex-leproso. É uma pessoa nova que agora vai receber uma unção nova sobre a vida dele. A casa nova, vamos ungir essa casa, porque uma casa nova precisa de uma unção nova. Mas a unção nova só é nova na vida de quem está novo. Uma unção nova na vida de quem não muda é unção velha. Então a grande questão não é nem como nós chegamos aqui. A grande questão é como nós queremos sair daqui. Qual a unção que eu quero sobre a minha vida a partir dessa noite? Como que eu quero entrar em 2025? Qual a unção que eu quero caminhar em 2025? Qual o nível da minha vida espiritual eu quero ter em 2025? Essa é a questão. Eu espero que você tenha a maturidade, a capacidade de fazer uma reflexão séria e profunda da sua vida e que você decida hoje à noite a mudar o que precisar ser mudado de maneira radical e que Deus te surpreenda a partir da sua decisão.